Bom, pessoal, eu resolvi gravar aqui um videozinho mostrando as possibilidades do Matplotlib, né? Porque que ele é um pouquinho mais chatinho de trabalhar, porém ele dá muito controle sobre o que a gente está plotando. Então eu acho que é um tipo de plotagem que vale a pena a gente aprender, sim, é, e aprender com detalhe. E tem muita coisa para aprender. Eu, por exemplo, ainda não sei nem a metade ainda, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? Então, vou começar aqui importando as bibliotecas. E eu vou criar dois data frames, né? No primeiro data frame, que eu vou chamar aqui de V1, eu vou armazenar os dados da venda de um determinado vendedor, né? O vendedor 1. E no data frame 2, eu vou armazenar os dados de venda de um outro de outro vendedor. No caso aqui, eu estou trabalhando com vendas de carro, né? Então, mais ou menos são os valores aqui de venda de veículos. Então, aqui no caso aqui, o vendedor 1, né? No caso que eu estou mostrando aqui o V1, em 1º de janeiro de 2020, ele vendeu um carro de 80 mil. Em 15 de janeiro, ele vendeu um de 75.900. E por aí vai até mês de março, que é onde termina o registro aqui com uma venda de 65.988,33, tá? Então, eu quero plotar agora isso aqui num gráfico de linhas. Eu quero ver como é que foi esse desempenho desse vendedor durante esse primeiro trimestre aqui de 2020, tá? Então, eu venho aqui e vou utilizar então o plt.plot. Então, aqui a gente plota o gráfico de linhas. Que o plt.plot, a sintaxe dele é bem simples. Na verdade, eu preciso de um x e de um y, tá? Então, eu vou passar para ele o que eu vou plotar no eixo x e o que eu vou plotar no eixo y. No eixo x, eu quero plotar esses dados aqui, ó, data da venda. Então, essa coluna aqui é que vai alimentar aqui no caso o meu eixo x. E no y, eu quero alimentar com a coluna valor da venda desse dataset aqui, ó, valor da venda, esses valores aqui. Então vamos começar para ver o que a gente vai plotar aqui. Beleza. Então agora eu vou trabalhar esse gráfico para melhorar e deixar ele do jeito que eu quero, né? Então para ver o controle que eu tenho sobre isso daqui. Essa é a minha primeira saída. Primeiro eu quero tirar essa matplotlib lines e tal, tá? Então eu venho aqui e coloco um plt.show e isso já é suficiente para poder retirar essa linhazinha ali e deixar a saída mais limpa. Beleza. Outra questão. Olhando o gráfico aqui, né, se a pessoa não presta muita atenção, ela fica achando que esse vendedor aqui vendeu praticamente zero. Está muito próximo aqui do eixo X aqui, a pessoa fica achando que vendeu próximo de zero. Isso é por causa da escala aqui, né? Então, ele automaticamente ele tende a colocar uma escala onde tem dados, né? Então, aqui no caso, ele está buscando dados de 45, 44 mil, que é o menor valor aqui, né? Que é 44.788, até uns 90 e poucos mil aqui, que é o maior valor. Então, ele automaticamente ele pega esse intervalo. Porém, isso pode confundir um pouco, porque olhando assim fica parecendo que a pessoa vendeu muito pouco aqui, quando não é verdade. Então a gente vai começar trazendo essa escala para uma coisa mais real. Então eu quero colocar aqui, ó, plt.ylim, que são os limites de y, e eu quero que ele vá de zero. Então eu vou determinar isso para ele até 100 mil, porque o maior venda que eu tenho é 90 mil, então vai ficar um pouco abaixo ainda. Então, o meu gráfico já começa a melhorar e eu consigo visualizar melhor esses dados ali, beleza? Depois eu quero começar a trabalhar com esse gráfico aqui. Depois eu vou trabalhar aqui embaixo, em outros lugares, mas primeiro eu quero começar a trabalhar com o gráfico. Então, eu quero mudar a cor do gráfico. Bom, mudar a cor do gráfico é o atributo color. E eu posso colocar o color, por exemplo, red, que é de vermelho. Então, já vai ficar vermelho aqui para mim. Tudo que eu colocar dentro dessa linha aqui com plot, essa plt.plot aqui dentro, eu estou trabalhando com o meu gráfico, né? Com esse gráfico aqui. Então, beleza. Mas só que além dele estar vermelho, eu também quero colocar ele, por exemplo, tracejado. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui que o meu line style,
o estilo da linha, ele é tracejado. Tracejado é assim, ó, é como se fosse dois sinais de menos, né? Dois tracinhos. Então ele já vai ficar ali tracejado. Eu também posso mudar a espessura da minha linha. Então, se eu colocar aqui, ó, line width, né, que é a espessura da linha, eu posso colocar, por exemplo, aqui 2, por exemplo, e eu deixo ele daquela espessura ali. Se eu colocar aqui 1, fica mais fininho. Então, eu quero ele mais fininho, por exemplo, né? Outra coisa que eu posso fazer com esse gráfico é esses dados aqui chama ticks. Depois a gente vai tratar deles e vai mudar a cor, vai mexer com eles também, melhorar porque aqui está tudo embolado. Mas primeiro eu vou trabalhar só com o gráfico mesmo. Eu quero colocar marcação nesse gráfico, quer dizer, onde tem ponto nele. Aqui tem ponto? Não tem. Tem uma linha ligando dois pontos. Então eu quero saber onde que estão os meus pontos desse gráfico. Então eu vou acrescentar aqui o marker. Marker. E de que tipo que vai ser esse marcador? Eu posso colocar, por exemplo, bolinhas, tá? Então ali ele marcou onde que eu tenho ponto. Esse marker também, ele tem todos os atributos, por exemplo, o tamanho do marcador, marker size, eu posso colocar ele pequenininho ou grande. Então, por exemplo, se eu colocar aquele aqui 1, ele vai ficar bem pequenininho, praticamente invisível, né? Se eu colocar aqui 3, ele já fica maiorzinho. Se eu colocar 13, ele vai ficar enorme. Então aqui eu posso fazer e ir modificando meu gráfico, né? E colocando do jeito que eu quero. Eu vou usar ele aqui o tamanho 3 com essas marcações aqui, eu achei que ficou legalzinho, tá? Beleza. Se eu quiser plotar um outro gráfico aqui, junto com esse, é tranquilo também. Eu vou pegar aqui a minha... Vou até copiar, porque lá no outro é quase a mesma coisa, né? Então aqui, só que aqui vai ser o V2, que é aquele outro dataset que eu criei aqui, ó. Esse dataset aqui, que ele tem as mesmas datas, porém os valores das vendas são diferentes, tá? Então, aqui os valores aqui são diferentes daquele primeiro. Então, é só para colocar como se fosse um segundo vendedor, tá? São dados falsos, né, hipotéticos, mas é só para a gente ter uma ideia. Então, é a mesma coisa, só que agora é V2. E eu vou mudar a cor. Eu não quero imprimir vermelho também. Eu quero imprimir verde. Isso é outra coisa. Algumas cores eu não preciso colocar nem escrever o nome dela todo, não. Como o red também não precisa, eu posso colocar só o R. E o green eu posso colocar só o G, tá? E o color também não preciso escrever color, eu posso colocar só o C. Então aqui, ó, já seria suficiente para poder falar qual que é o gráfico. O estilo eu vou fazer diferente dessa vez. Eu quero o estilo aqui, por exemplo, pontilhado. Então eu coloco dois pontinhos para virar pontilhado, tá? E eu quero ele um pouquinho mais espesso, então eu vou colocar aqui 2. E o marcador eu vou usar o triângulo, então é o circunflexo, tá? Então vamos ver como é que fica isso aqui. Então tá aqui, ó. Então eu tenho aqui o meu segundo gráfico. O marcador aqui está muito pequeno, mas é triângulo. Vamos aumentar o tamanho dele aqui para 5. Deixa eu ver se fica... Ah lá, é triângulozinho, tá vendo? Eu também posso preencher ele de acordo com a minha necessidade. Agora eu quero ir trabalhar nesse gráfico, eu quero colocar um grid nele. Então eu venho aqui, plt.grid. Pronto, já vai modificando. Todas essas coisas também tem cor. Você pode colocar, mudar o fundo, mudar um monte de coisa, tá? Então tem muito mais características que a gente pode ir acrescentando aqui. Tá? Então, assim, é por isso que a gente fala que a gente tem muito controle sobre o gráfico quando a gente está usando o Matplotlib, certo? Beleza. Agora vamos começar a trabalhar com a parte de baixo aqui do gráfico aqui, ó. Então eu quero colocar um label, né? Então eu quero colocar aqui um label para o meu X. Então a gente trabalha também tudo assim, ó, plt.xlabel, e aí eu ponho o nome do label. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, datas das vendas. Já vou aproveitar e já vou criar também aqui
plt.ylabel. Eu vou colocar aqui valor das vendas. E já vou colocar um título para esse gráfico, plt.title. E aqui eu vou colocar um título para ele, vendas de V1 e V2, vendedor 1 e vendedor 2. Então vamos rodar. Pronto, já comecei agora a colocar várias características. Então já coloquei um label aqui, coloquei um label aqui, coloquei um título, né? Mas vamos prosseguir. Agora eu quero corrigir esses ticks. Então, como eu falei, o nome disso aqui é tick. Essas marcações aqui embaixo com as datas ou com esses aqui com os valores. E eu quero corrigir esse daqui que está embolado. O que a gente pode fazer então? A gente pode vir aqui, eu posso colocar plt.xticks, xticks, e aqui eu posso dar um rotation igual a, por exemplo, 30 graus. Vamos ver se já resolve. Ó, já melhorou bastante. Aquela emboleira que estava, olha como ficou agora. Mas eu posso dar um rotation de 90 graus e ver como fica. Olha aí. Fica bom também, né? Mas eu vou colocar aqui 45. Bom, eu acho que 45 ficou o melhor deles, então eu vou manter 45. Mas aí vai a gosto de cada um, né? Além disso, eu quero mudar as cores aqui do meu label e do meu título. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito que eu fiz aqui para o gráfico, colocando aqui o atributo C igual a R, eu posso fazer a mesma coisa nos labels e nos títulos. Então vamos supor que eu quero que sejam, por exemplo, vermelhos, né? Então eu venho aqui, coloco color igual a red. Mesma coisa aqui, ó. Color igual a red. E a mesma coisa no título. Color igual a red. Pronto. Então agora eu já defini aqui tanto meus labels, como meu título, como vermelhos. E também eu quero colocar aqui os meus ticks azuis, por exemplo, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui dentro do meu tick. Então veja bem, quando eu quero atribuir cor, é dentro da característica que eu estou trabalhando. Então eu venho aqui e coloco a cor azul. É igual a blue, tá? E vou fazer a mesma coisa para o Y. Só que agora é Y-tick, né? Que é o Y-ticks. E eu vou colocar aqui ele color igual a blue. Blue. Beleza. Então agora o gráfico já ficou dessa forma aqui. Tá papagaiado, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, é lógico que eu não ia deixar essas cores dessa forma, mas é para ter uma ideia. Se eu quiser agora colocar uma legenda nesse gráfico, para a gente saber o que quer dizer esse verde, o que quer dizer esse vermelho. Então a gente faz o seguinte, aqui dentro da linha onde eu criei o gráfico 1, eu vou colocar um label, como se eu estivesse colocando um nome para ela. Então coloca aqui, ó, label, e eu vou falar que esse label aqui vai chamar vendedor 1. Vendedor 1. Da mesma forma, eu vou fazer na linha 2. Então eu vou colocar aqui um label e vou colocar o nome desse label de vendedor 2. Vendedor 2. E aí eu vou colocar para ele mostrar uma legenda. Então eu venho aqui e coloco um plt.legend. Se eu não colocar nada, ele vai simplesmente acrescentar a legenda aqui. Então ele automaticamente achou que esse aqui era o melhor lugar para colocar a legenda. Então agora eu sei que o vermelhinho é vendedor 1 e que o verdinho é vendedor 2. Verdinho com triângulozinho, o vermelhinho com pontinho é vendedor 1. Se eu quiser passar essa legenda, por exemplo, lá de cá, é tranquilo. Eu posso vir aqui no Legend, colocar aqui o lock de location, né, a localização onde que eu quero, e determinar que eu quero ela, no caso, bottom e right, né? Right. Isso. Não, errei aqui, peraí. É lower, não é top, não é bottom, não, é lower.
Flower e right. Pronto, passei ela para o lado de cá agora. Tá vendo? Então, basicamente seria isso. E por fim, se eu quiser salvar. Isso aqui também, gente, é possível mudar o tamanho das fontes, né? Como já falei, mudar o tamanho, a posição. Se eu não quiser aqui centralizado, quiser aqui para a esquerda, quiser para a direita, tudo isso aqui dá para trabalhar cada pedacinho do gráfico, né? Então é importante saber o que que é label, o que que é tick, o que que é o gráfico, o que que é title, né? O que que é título, o que que é legenda. Então, você sabendo o nome dos elementos, é só você trabalhar aqui dentro com as características. Existem inúmeras características para trabalhar. Se eu colocar uma vírgula aqui, por exemplo, ele começa a listar para mim a quantidade de parâmetros que eu posso acrescentar ali, ó. Então são muitas coisas, tá? Então assim, desde fundo, tamanho, fonte e mais um tanto de outra coisa que eu posso estar mudando aqui dentro e configurando meu gráfico. Então por isso que o Matplotlib ele permite você ter um controle total sobre o gráfico, né? Por fim, eu quero salvar essa figura aqui. Então antes aqui do plt.show eu quero pôr um plt. Opa, plt.savefig. Savefig, e aí eu ponho o nome da figura que eu quero salvar. Por exemplo, vendas de V1 e V2, tá? Então, quando eu faço isso aqui, ele automaticamente salva. No caso aqui, como eu estou no Colab, né? Então, ele vem para cá. Então, aqui, ó, vendas V1 e V2 PNG, tá? Foi o que eu salvei agora, de V1 e V2 que eu tinha salvado antes. Aí eu posso vir aqui, fazer download e abrir o gráfico aqui, ó, e ver como que ele ficou, tá vendo? Então aqui é o gráfico que a gente fez. É claro que ele cortou aqui por causa da questão de tamanho, então a gente tinha que ajustar a questão de tamanho. Mas só para ter uma ideia de que é possível salvar o gráfico, né, quando você usa esse savefig, tá? Então seria isso daí. Então é isso, gente. É só para mostrar, né, como é que a gente vai configurando cada elemento do gráfico. Por isso que, você vê, para fazer um gráfico desse aqui, são várias linhas, né? Porque eu estou configurando cada um dos elementos. Então, eu estou configurando aqui o nome, o título, o label, o grid, os marcadores, o estilo de linha, plotagem, tudo mais, né? Então, quer dizer, eu estou acrescentando várias informações aqui no gráfico e cada informação dessa vai sendo uma linha separada. Então, por isso que o Matplotlib, ele às vezes gasta mais linhas, mas ele te permite total controle, tá? Existe uma forma de imprimir nele também, que é orientado a objeto, que ainda permite mais questões ainda, né? Que permite, por exemplo, você criar múltiplos eixos e muitas outras coisas aqui. Usando o método subplots, né? Aí seria usando o orientado a objeto, mas essa forma aqui já permite bastante controle para poder imprimir aqui usando o Matplotlib. Então é isso que eu tinha para falar. Acho que ficou longo, mas eu acho interessante. Tá joia, gente? Então um abraço para todo mundo aí.